CPI do MST chega ao fim sem voto do relatório e com bolsonarismo enfraquecido. E Congresso e STF têm queda de braço sobre o marco temporal. Veja também, 2023 é marcado por greves históricas nos Estados Unidos. Notícias do Brasil e do mundo. Análise dos fatos com uma visão popular é aqui, no Central do Brasil. Central do Brasil. Olá, é quinta-feira e o Central do Brasil está no ar. Eu sou Luana Ibelli, vamos juntos em mais um dia de notícias. O tema do marco temporal ainda segue em disputa. O Senado aprovou em ritmo acelerado o projeto de lei que estabelece o marco temporal. Entre a análise na Comissão de Constituição e Justiça e o voto no plenário, foram apenas 5 horas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que não houve uma afronta ao STF. A Suprema Corte já decidiu que a tese do marco temporal é inconstitucional. Essa tese, defendida por ruralistas, determina que só podem ser demarcadas as terras indígenas que estavam ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 1988. Ontem, o STF decidiu os parâmetros para a demarcação. Os proprietários que adquiriram a terra indígena de boa-fé serão indenizados pela União em processo separado ao de demarcação. A mineração em terras indígenas foi descartada pelos ministros. Em entrevista à CNN, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que está louco para saber logo qual é o conteúdo da delação de Mauro Cid. Ele afirmou que até o momento o que está disponível é apenas o vazamento feito pela imprensa de supostos trechos dessa delação e que com isso ele não poderá tomar nenhuma providência específica. Múcio voltou a afirmar que nenhuma força militar tinha interesse em embarcar em um plano golpista. Trechos da delação de Mauro Cid revelam que Bolsonaro se reuniu pelo menos uma vez com os comandantes das Forças Armadas para consultá-los sobre um plano golpista e que apenas o almirante Almir Garnier, da Marinha, se demonstrou interessado em aderir ao plano. E a CPI do MST chegou ao fim. O presidente da comissão, deputado Zucco, e o relator, deputado Ricardo Salles, se manifestaram ontem sobre o final das atividades. Eles culparam supostas manobras regimentais como as responsáveis pelo fracasso da comissão. A CPI encerrou sem ter o relatório de Salles votado pelo colegiado. Os deputados da base do governo, em apoio ao MST, fizeram um ato ontem em contraponto ao relator da CPI. O grupo, que reuniu 15 parlamentares, protocolou uma declaração de voto contrária ao relatório de Salles. Esse texto renova as críticas aos vícios de origem da comissão. Denuncia também que ela nunca teve objeto determinado desde a origem e que os parlamentares cometeram irregularidades durante as diligências e requerimentos. Também renovou a denúncia dos desrespeitos cometidos pela mesa diretora da CPI contra as mulheres na comissão. Vamos ouvir a fala da deputada Sâmia Bonfim sobre o fim da CPI. Criaram um relatório mentiroso, um relatório absurdo, que tentava criminalizar o MST e também tentava criminalizar parlamentares. Como se fosse crime, deputado Valmir, ser de um movimento social e ser eleito pela luta e pelo compromisso com as causas do movimento social. Isso não é crime nenhum e não será crime nenhum. Ao contrário, crime é invadir as terras indígenas, crime é invadir terra pública como os grileiros que eles defendem, fazem todos os dias. Crime é manter trabalhadoras em situação análoga à escravidão, como muitos dos financiadores deles fazem todos os dias. Crime é espalhar fake news, como eles também fazem contra os movimentos sociais. E crime também é a exportação ilegal de madeira, que, aliás, tornou o relator relator. E também é crime a violência política de gênero, pelo qual o presidente e o relator agora respondem no inquérito corretamente aberto pela PGR. E hoje é Dia Latino-Americano e Caribenho de luta pela descriminalização do aborto. Movimentos de mulheres convocaram manifestações em diversas cidades brasileiras para reivindicar acesso ao aborto legal e seguro. Para falar sobre o assunto, converso agora com Helena Paro, médica ginecologista e obstetra. Oi, Helena, prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde, Luana. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
Vamos lá, Helena. Dados da última pesquisa nacional de aborto revelam que 1 a cada 7 mulheres de até 40 anos já fez aborto no Brasil. Pela sua grande experiência, né, como um nome aí da justiça reprodutiva no nosso país, quem são essas mulheres e por que um evento tão comum na nossa vida reprodutiva é tão estigmatizado? Essas mulheres são as mulheres brasileiras da nossa convivência. Elas são mulheres casadas, solteiras, com religião, das diversas religiões do país e dos diversos segmentos sociais da nossa sociedade, né, do nosso país. Então, a mulher que aborta é a mulher brasileira comum, né? E se a gente conhece pelo menos 7 mulheres até 40 anos de idade no nosso convívio, a gente conhece uma pessoa que já fez um aborto. Então, ela é nossa mãe, nossa irmã, nossa prima, nossa tia, nossa amiga, né? E aí, a questão da criminalização do aborto, a pergunta que a gente se faz essa mulher, ela merece ser presa ou morta por recorrer a recursos inseguros, né? A métodos inseguros para o aborto. Ela merece ser presa ou morta por recorrer a um cuidado em saúde que é tão comum na vida reprodutiva das mulheres? É essa a pergunta que a gente se faz hoje, no dia 28 de setembro, Luana. Pois é, e no Brasil, mesmo quem recorre ao aborto legal encontra barreiras para acessar os serviços. Você sabe bem disso, né, Helena? Como proteger o direito das mulheres que precisam dessa assistência? A própria criminalização do aborto, ela contribui para essa barreira de acesso, né? Hoje a gente tem uma média anual de abortos legais, ou seja, aborto por questões de gravidez em decorrência de estupro, por anencefalia fetal ou por risco à vida da mulher, em torno de 1.000 procedimentos ao ano, ao passo que só a estimativa de número de gravidezes decorrentes do número de quase 800 mil estupros que a gente tem de estimativas por ano no nosso país, que são, a gente pode colocar aí que nessa conta 40 mil dessas mulheres podem apresentar uma gravidez em decorrência dessa violência sexual, mais 20 mil crianças menores do que 14 anos que dão à luz todos os anos, todo ano no nosso país. A gente tem aí um déficit gigantesco, só se a gente está falando dos permissivos legais do aborto, né? Nesses permissivos que atualmente são realidade para o nosso país. Então, com certeza, a criminalização é uma das barreiras, porque o estigma relacionado ao aborto faz, inclusive, com que muitas mulheres não saibam desse direito de interromper uma gravidez com segurança, com acesso à saúde, nesses 3 permissivos legais. Pois é, você criou um serviço de aborto legal por telemedicina, e aí eu queria saber de você quais os casos em que essa modalidade pode ser útil, ele é seguro e é algo que pode ser implementado de forma mais ampla no Brasil? Com certeza, a questão de segurança e eficácia do tratamento domiciliar com medicamentos domiciliar com a orientação dos profissionais de saúde à distância, a sua eficácia e segurança já é atestada, já é comprovada com inúmeros estudos científicos, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né? Questão também que a gente coloca que a telesaúde ela não é uma panaceia, não é uma solução para todos os problemas de acesso do nosso país, mas hoje, diante desse déficit, desse vazio assistencial que a gente tem no nosso país, sobretudo nas regiões norte e centro-oeste, com ausência total de serviços de saúde, a telesaúde se configura como uma boa alternativa para aumentar o acesso de meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar no nosso país que necessitam de um aborto legal. Mas também a gente tem que levar em consideração que 20% da nossa população não tem acesso à internet. Então, uma boa solução que a gente consegue, inclusive conseguiu e tem conseguido comprovar na realidade brasileira, da segurança, da eficácia, da satisfação com o tratamento, né, domiciliar, com a orientação à distância, com os meios de tecnologia de comunicação, também colocar a medicação abortiva, o misoprostol, que é um medicamento muito seguro e essencial, colocado como essencial na lista de medicamentos essenciais da OMS e também do Ministério da Saúde, dentro das unidades básicas de saúde da família. Que se a gente tivesse esse medicamento essencial
dentro das unidades básicas de saúde da família, a gente teria aí a possibilidade de cobrir 95% de localidades onde pessoas em idade fértil vivem no nosso país. Agora a gente está... 4% de cobertura, que é o que a gente tem hoje, né? Não, me desculpe que a gente tem hoje 4% dos municípios têm serviço de aborto legal para quase 95% dos municípios com a possibilidade de oferta desse tratamento eficaz e seguro para interromper uma gravidez. Tá certo, agora a gente está falando de uma mobilização, né? Falando desse dia especificamente, que ela abrange a América Latina, vários países já têm a descriminalização, que é realidade em outros países. Você acha, Helena, que essa onda verde pode influenciar o Brasil? Será que a gente está vivendo um bom momento para discutir esse assunto? Eu acho que a gente passou do momento, né? O momento é agora, porque mulheres... sobretudo, as mulheres pretas, as mulheres pobres, as mulheres que vivem em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos do nosso país, morrem por abortos inseguros. Então, a gente tem uma dívida histórica, o Brasil tem uma dívida histórica com a vida, com dignidade das nossas meninas e das nossas mulheres. O exemplo da Colômbia, o exemplo do México, da Argentina, são muito importantes para nós, mas a gente também, como sociedade, tem que começar a se apropriar desse debate e passar a exigir que não nos matem mais, né? Nós não podemos permitir que matem as nossas meninas e mulheres por conta de uma lei injusta, de uma lei que não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque o aborto não devia estar nos códigos penais, o aborto devia estar simplesmente no sistema de saúde, porque, segundo a OMS, aborto é cuidado em saúde. Não deveria ser criminalizado e nem estar nos códigos, nos textos das leis penais de nenhum país. Que mensagem importante, Helena. Te agradeço muito toda a sua análise e as informações e te aguardo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Conversamos com Helena Paro, médica ginecologista e obstetra. Desde o dia 15 de setembro, trabalhadores do setor automotivo estão em greve nos Estados Unidos. A paralisação é histórica porque ela atinge todas as montadoras conhecidas como as 3 grandes de Detroit. Essa greve vem na esteira de outras lutas sociais travadas no país, tudo como consequência da queda de qualidade de vida e da crescente desigualdade. Pedro Paiva, nosso correspondente em Nova York, traz mais detalhes. 2023 será lembrado nos Estados Unidos como um ano de greves históricas. Dos estúdios de Hollywood até as fábricas de Detroit, os sindicatos travam batalhas em um momento onde os lucros batem recordes e os trabalhadores lidam com uma qualidade de vida cada vez pior. Well, I think it's disenchantment that most Americans feel with their economic situation, and they realize that compared to the top earners, the 1%, so to speak, their wages have fallen behind. Between 1979 and roughly this year, the real inflation-adjusted wages of 90% of people working has gone up only about 30%. For those that are at the top, it's gone up over 200%. They see this as unfair and a reflection of something that needs to be corrected. Uma pesquisa feita no ano passado pela Gallup Polls, um dos institutos mais respeitados aqui nos Estados Unidos, revelou que o apoio aos sindicatos é de 71% no país, o índice mais alto desde os anos 60. Mais recentemente, um outro levantamento feito pela Reuters e pelo Instituto Ipsos revelou que 60% dos estadunidenses apoiam a greve dos atores e roteiristas de Hollywood, enquanto 58% apoiam a paralisação dos trabalhadores da indústria automobilística. Alguns acreditam que o crescente apoio aos sindicatos tem relação à entrada da geração Z no mercado de trabalho. Jovens nascidos a partir da segunda metade dos anos 1990 têm menos perspectiva de futuro do que as gerações
gerações passadas. Para a economista Sirisha Naidu, indiana radicada nos Estados Unidos, porém, outros fatores devem ser considerados. Many other countries, I'm from India. And we know that not everyone kind of has the capacity to engage in a decent, standard of living. And what made it possible in the U.S. was not a U.S. exceptionalism per se, but the fact that the workers were very well organized and they asked for asked to be compensated fairly, and the companies did. And so we do see, people do remember that. They remember that it was not just manufacturing jobs that got them to a middle-class lifestyle, it was also the fact that they were unionized. Hoje, cerca de 11% dos trabalhadores dos Estados Unidos são sindicalizados. Em 1980, o índice era de 20%. Apesar da queda, a pesquisa Gallup revela que de cada 10 trabalhadores não sindicalizados, pelo menos um se diz muito interessado em entrar para um sindicato. Esse número se materializa em lutas recentes pela formação de sindicatos em empresas como a Amazon e a Starbucks. I think we're seeing a domino effect, but really what it is an effect of structural conditions. Workers across the board are being squeezed in various ways. Workers are also recognizing that they are not being compensated adequately for the work that they do. A greve no setor automotivo tem um impacto político tremendo. Por um lado, há preocupações de que a paralisação tem efeitos negativos sobre a economia a um ano das eleições. Por outro, alguns democratas enxergam a situação como uma oportunidade para se aproximar da base industrial do chamado Cinturão da Ferrugem, que abrange estados como Michigan, Ohio e Pensilvânia, e que nos últimos anos se aproximou de Trump e do Partido Republicano. Seguindo este pensamento, na terça-feira, Joe Biden se tornou o primeiro presidente em exercício da história dos Estados Unidos a participar de um piquete de greve. Wall Street didn't build the country, the middle class built the country. Unions built the middle class. That's a fact. So let's keep going. You deserve what you've earned, and you've earned a hell of a lot more than you're getting paid now. Thank you very much. Donald Trump também visitou trabalhadores em greve, o que mostra que o tema deve marcar a disputa eleitoral do ano que vem. Mas para além da política e dos salários, Sirisha Naidu ressalta que a greve é sobretudo sobre o direito à dignidade. As much as it appears to be sort of the fight for traditional things, wages, work conditions, I think that we're also seeing this as a fight for a life, a dignified life, right? Where workers are able to live and provide for themselves, their families, and their communities, and not just be at the mercy of corporations and particularly profits. E no próximo bloco, no aniversário de 50 anos do golpe no Chile, livro homenageia a resistência de Allende. Fique com a gente, o Central do Brasil volta em 1 minuto. Estamos de volta. A viúva de Fernando Villavicencio, candidato a presidente do Equador, que foi assassinado em agosto, sofreu um atentado nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo substituto de Villavicencio na disputa, Christian Zurita. Segundo ele, Verônica Saraus estava em um carro quando um homem numa moto tentou atacá-la com uma arma. Ela não foi atingida e está bem. Segundo a polícia, o homem suspeito pelo atentado era de origem venezuelana e foi preso. Villavicencio, que estava em terceiro lugar na disputa, foi morto por criminosos colombianos, segundo autoridades locais. A eleição presidencial no Equador será decidida em segundo turno no dia 15 de outubro entre os candidatos Luísa González e Daniel Noboa.
Um autêntico processo revolucionário interrompido por um golpe de Estado. É assim que o sociólogo marxista Michel Louvi define o governo de Salvador Allende no Chile e a tomada de poder pelo general Augusto Pinochet. No mês em que o golpe completa 50 anos, Louvi lança o livro Setembro Vermelho. Mais do que um livro de história, é uma homenagem aos que resistiram. Confira na entrevista com o autor. A gente não quis fazer um livro de história científica, digamos que já existem vários, alguns muito bons, além que não é bem nosso profissão, digamos, né? Então, resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente, uma espécie de mistura entre história, semificção, gibi, cenário de teatro, cenário de filme, é um pouco a mistura disso tudo, né? Sobretudo em forma de diálogos, né? Justamente para dar também a dimensão subjetiva dos acontecimentos, da parte dos criminosos, conspiradores, golpistas, e da parte do alheio, de seus companheiros, né? Então, esse é o espírito que a gente escreveu nesse livro, né? Nosso espírito era uma homenagem, quer dizer, era uma denúncia da conspiração imperialista, da oligarquia chilena, militares, e uma homenagem aos que lutaram contra o golpe, inclusive Salvador Allende. Nós acompanhamos na França com muito interesse a experiência da Unidade Popular, mas tínhamos uma certa distância crítica. E eu, por exemplo, escrevi um artiguinho na época, em 1972, de crítica da política econômica da Unidade Popular, que eu até tinha esquecido. E um amigo chileno me enviou recentemente, e eu reli, cheguei à conclusão que eu não tinha entendido nada, né? Porque, bom, o artigo era uma crítica, até tinha certa legitimidade, mas era um pouco no espírito. Mas o que eles estão esperando para avançar em direção ao socialismo mais depressa? Por que eles não expropriam mais os capitalistas e tal, né? Como se fosse tão simples, né? E, sobretudo, não digo nada sobre o verdadeiro problema, que é como proteger esse processo de uma tentativa de golpe, né, que o imperialista está preparando. A verdade é que, cada vez mais, estou convencido, e os meus companheiros na Quarta também, em geral, que o que houve com a Unidade Popular, com a Allende, foi um verdadeiro processo revolucionário. Foi um processo revolucionário, diferente dos outros, claro, com problemas, limites, contradições, como qualquer processo. Mas foi um autêntico processo revolucionário que foi interrompido pelo golpe. Quando a gente esteve lá em Santiago, na véspera do 11, no dia 10, houve uma manifestação de mulheres em torno do Palácio, na Moneda. Todas vestidas de negro com uma vela. Impressionante, dezenas de milhares de mulheres, todas as classes, todas as idades, realmente impressionante. Então há esse potencial de mobilização em mulheres que é extraordinário. Agora, o estalido, como eles dizem, né? Essa semi-insurreição, a vitória da esquerda na Constituinte, né? A redação de uma Constituinte bastante avançada, acabaram sendo registrados. Então, houve uma derrota agravada pelo fato que a nova Constituinte eleita controlada pelos neofascistas, pinochetistas. Isso é um desastre. Então, o governo de esquerda, ele já não era muito radical, está bem na defensiva. Então, situação complicada para a esquerda, mas tem um grande potencial, que é o do movimento das mulheres, dos pobladores, dos mapuches, né? Uma parte da classe operária, dos sindicatos, não todos, infelizmente. Há um potencial, mas por enquanto é os fascistas que estão na ofensiva.
nós achamos, Olivier, que a memória é uma coisa muito importante para o movimento operário, para o socialismo, para a revolução. Né? Sem memória do passado não vai haver luta pelo futuro. Né? Então é muito importante a gente, digamos, salvaguardar, né, a memória dos nossos lutadores. Né? Foram vencidos. Né? Nós precisamos salvaguardar a memória dele. Mas uma das formas que se faz isso no Chile é das vítimas, o que é legítimo, né? Quer dizer, a começar pelo Allende e por todos que foram torturados, assassinados, desaparecidos. Então, essa parte está muito presente, né? As vítimas, denúncia dos crimes da ditadura. Né? O que falta um pouco é a memória do projeto socialista da Unidade Popular, que o Allende realmente ele queria ir ao socialismo, ele não queria um capitalismo mais democrático, né? Queria realmente ir ao socialismo, chegar ao socialismo, mas por uma via pacífica, sem a guerra civil. Felizmente, foi possível. Então, isso quem resgata mais é o pessoal mais radical, né? Então, o discurso oficial e o que se vê mais ao nível das instituições é a defesa, a memória das vítimas, que é importante, não estou retirando isso. Mas só a esquerda mais radical é que retoma o tema do que foi o projeto socialista. E o Central do Brasil desta quinta-feira fica por aqui. Até amanhã. Tchau.